Bom dia, um sábado maravilhoso para você, que a doce, poderosa presença, a harmoniosa presença, a gloriosa presença, o Deus que responde com fogo, inunde o ambiente onde você está, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a paz, a prosperidade e a presença do Senhor da Glória inunde o seu coração, a sua mente, a sua alma e o seu espírito, e que você se permita ser tocado por este poder, porque só o poder de Deus pode nos transformar. Não tem a ver com os seus jejuns, não tem a ver com a sua obediência, não tem a ver com estratégias, com cursos, com conhecimento, com sabedoria humana, mas tem a ver com o poder e com a glória do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço que o Senhor proteja este ambiente. Eu consagro este sétimo dia e toda a totalidade das mensagens que eu trouxe acerca de libertação de insegurança, consagro todas elas ao Senhor Jesus, que todas elas sejam ungidas e que todos os que ouviram esta mensagem, que vão ouvir depois, estes 7 dias, sejam abençoados, transformados, tocados pelo poder, e que o fogo consumidor venha a abrasar toda a obra das trevas e todos os demónios que possam tentar impedir você de desfrutar desta unção, deste poder e desta graça. Quem é Satanás para se levantar contra o Pai da eternidade, contra o Criador do universo, do sol, da lua, das estrelas, contra o grande eu sou? Quem é Satanás para se mover contra a sua vida? Talvez você às vezes passe por situações na sua vida que você diga assim: eu não sei mais o que eu devo fazer, não sei mais. Você talvez já chegou até ao 6º dia e você se identificou com todas as mensagens, com todas as inseguranças, com tudo aquilo que eu falei aqui, tudo aquilo que foi inspirado pelo Espírito Santo. Talvez você se sentia uma pessoa incapaz, uma pessoa inútil, talvez alguém tentava até enfraquecer você e colocar você em posições que não é aquilo que Deus tem para a sua vida, sabe? Eu hoje, antes de trazer esta mensagem, eu tive uma visão, e em nome do Senhor Jesus eu repreendo setas e dardos satânicos agora, em nome do Senhor Jesus, que qualquer pessoa que está aqui, que o seu pensamento seja levado completamente cativo à obediência ao Senhor. É necessário você levar os seus pensamentos cativos à obediência do Senhor. Você é atacado, todos são atacados constantemente na mente, com pensamentos enganosos que podem impedir você de viver o sobrenatural de Deus. Tem tanta gente que não está a viver nem 1/3 daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu hoje tive uma visão, Deus mostrou muito claramente pessoas que têm tentado, por causa da insegurança, têm estado caladas, como se fosse uma visão de pessoas assim com uma boca pequenina, porque a boca tentou, porque existe uma operação das trevas. Preste muita atenção, o mundo espiritual é real, e eu estou-lhe a trazer isto aqui com muito temor a Deus, para abençoar a sua vida. Repara aqui numa coisa: não vai ser você que vai combater, não vai ser pela sua força, não é pela sua violência, mas as suas ações, a sua oração, a sua confiança em Deus. Hoje o título da mensagem, diante deste sequência, não é? Libertando-se da insegurança, é confiança no Pai. É muito importante que você confie em Deus. É muito importante que você confie em Deus nas suas batalhas. Então eu vi como se fosse pessoas que às vezes, por causa de se calarem, por causa de se conformarem e aquilo ao engano e até a manipulações estratégicas satânicas de outras pessoas que nem têm culpa de nada. Há pessoas que às vezes até, e eu quero falar aqui para alguém: se houve alguém que tentou paralisar a sua vida, colocar você em ambientes, em cárceres mentais, pessoa física, você tem que perdoar essa pessoa hoje. Você tem que dizer assim: Pai, eu perdoo esta pessoa, declaro o nome da pessoa. Esta pessoa aqui tentou-me colocar numa posição e tentou diminuir o dom que o Senhor me deu, o propósito que o Senhor me deu, mas eu quero me posicionar, e você vai ter que ser forte e corajoso e permitir ser conduzido por Deus. Eu tive uma visão, como se fosse Deus a reposicionar pessoas que estavam debaixo de uma insegurança tão grande, mas essas cadeias a serem estouradas, e Deus a vir
com uma condução dele, que vai ser algo que não vai ser você que vai fazer. É Deus que vai lhe dar outra oportunidade e você tem que estar atento a essa oportunidade. Porque Deus, nós quebramos os altares, não é? Vão sendo quebrados altares de incredulidade, altares de comportamentais hereditários, de espíritos familiares, vão sendo quebrados através das orações, através das palavras, mas você vai ser colocado, Deus vai dar outras oportunidades, porque Deus, preste muita atenção numa coisa, quando Deus tem um plano na vida da pessoa, a Bíblia fala, as Escrituras Sagradas dizem que até os céus e terra podem passar, mas a palavra do Senhor não passa. Então, se Ele tem uma promessa na sua vida, talvez você tenha andado pelo vale da sombra da morte, no deserto, você não foi corajoso, desistiu, não foi corajosa, mas nós orámos durante estes dias para que você se posicionasse de novo. Mas aqui o posicionamento de hoje é confiar em Deus. Então, você confiando em Deus, Ele vai conduzir você. Ele vai colocar você nos lugares que Ele tem para si, para que você possa viver uma vida, não há uma vida só viver por viver, não, uma vida com propósito, uma vida de passagem aqui na terra, onde o Senhor vai dizer, não vai dizer para si, apartai-vos de mim, porque a Bíblia diz que Deus vai falar para algumas pessoas, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, mas Deus quer levar você a um nível mais profundo de intimidade e confiança nele, mas isso tem que ter fé, onde você vai ter que quebrar essas fortalezas e sofismas que se têm levantado contra a sua vida. Você tem que se mover. Talvez você esteve aí uma passagem de preparação. Eu tenho para dizer para algumas pessoas que você esteve num ambiente de sofrimento, você esteve num ambiente, você sofreu calúnias, fofocas, você não foi o único, Jesus sofreu, Davi sofreu, José sofreu, injustiças, e todo esse tempo foi um tempo de preparação para Deus colocar você no lugar que Ele tem para si. E eu tenho de lhe dizer isto, eu falo isto com muito temor a Deus, sabe? Talvez tenha sido duro esse tempo para si, mas você tem que perdoar. Às vezes há pessoas que foram usadas literalmente pelo diabo. Olha, os irmãos de José foram usados, aos olhos de quem não vê no espírito, pensa assim, eles foram usados pelo diabo, eles foram maus, mas o próprio José reconheceu que Deus tinha feito aquilo. Deus tinha permitido que os irmãos se voltassem contra ele e fossem injustos com ele. Ele lembrou-os disso por palavras deles, ele disse-lhes que ele não tinha mágoa em nenhuma deles, porque foi para um propósito maior que Deus tinha permitido. Então isso é ter uma visão de reino, é ter uma visão madura, entender que há certas e determinadas coisas na nossa vida que às vezes passamos para nos trazer maturidade, para nos trazer sabedoria, estratégia. Olha o que é que José ganhou ali dentro daquela prisão, dentro daquele feito escravo. Ele não merecia aquilo, ele não tinha feito mal nenhum. Feito escravo, ele ganhou sabedoria para administrar, ele prosperava, sabe? E sabe qual é que era o segredo? Era porque Deus estava com ele. A Bíblia nos diz, as Escrituras Sagradas nos dizem, porque Deus estava com ele, ele prosperava em tudo aquilo que ele fazia. Então, quando Deus está na sua vida, você prospera em tudo aquilo que você faz, mas você tem que confiar em Deus. E foi isso que José fez. José confiou até ao fim na visão que ele teve. Qual é que foi a visão que Deus lhe deu? E que você teve insegurança de a viver? Então, esta palavra aqui, se você entendê-la com o Espírito, ela vai encher você de fé, de esperança, e vai restaurar a sua visão daquilo que você já tinha perdido. José não perdeu a visão dele de vista. José tinha tido um sonho, contou o sonho aos seus irmãos, que ele ia governar sobre o Egito. Ele viu os irmãos todos a vergarem-se a ele, a dobrarem-se em posição de reverência, e isso veio a acontecer. Mas olhe o percurso de José. Então, tenho-lhe a dizer que nada está perdido na sua vida. Talvez você até hoje, até agora, eu não digo que Deus faça já assim no estalar de dedos, porque eu não sei que dia, mas esta palavra está a trazer um alinhamento para a sua vida. A insegurança está a cair por terra, depois cabe-lhe a si, com a visão restaurada, que Deus vai colocar dentro do seu coração. Talvez você perdeu os seus sonhos de vista,
Mas Deus, ao restaurar e a quebrar essas cadeias de insegurança, o altar da insegurança a ser destruído e dissipado pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, pelo poder da palavra e das orações que nós estamos aqui a fazer, deste direcionamento, esse altar de insegurança caindo, Deus vai dar a visão e depois cabe-lhe a si, dar-lhe a visão, vai dar o caminho que você deve seguir. E depois cabe a si entrar e ser ousado e aproveitar esse direcionamento de Deus, ou dizer de novo que não consegue e que não quer e que não é para si. Então está nas suas mãos. Deus sempre nos dá a escolher e isso é maravilhoso. Eu quero partilhar aqui a palavra que está em Hebreus 10:35. Diz: portanto, não abram mão da firme confiança, lembrem-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar a fim de que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo aquilo que ele lhes prometeu. Foi tudo o que eu acabei de falar agora. O que é que aconteceu com José? José perseverou e ele viveu, ele recebeu aquilo que o Senhor lhe prometeu. Falou com ele, num caso foi em sonho. Há pessoas que têm palavras de promessas, há pessoas que têm sonhos, há pessoas que sabem mesmo, que sentiram no seu espírito, os próprios tiveram encontros com a presença de Deus e Deus lhes falou. E aqui em Provérbios 3:26 diz o seguinte: pois o Senhor será a sua segurança. Olha o que é que Deus está a falar para o seu coração. O Senhor será a sua segurança, não permitirá que o seu pé fique preso numa armadilha. Então olha que palavra de libertação. O que é que nós estivemos a falar durante estes 7 dias? Libertando-se da insegurança, que em nome do Senhor Jesus, toda a insegurança da sua vida seja completamente destruída, dissipada, quebrada, que todas as cadeias de insegurança, de incredulidade, de mágoa, de raiva, de ira, tudo aquilo que está a bloquear você seja completamente destruído em nome do Senhor Jesus. Sabe porquê? Porque Deus não permitirá, se você confiar em Deus, Ele não permitirá que o seu pé fique preso na armadilha. Então, a insegurança é uma armadilha. É uma armadilha satânica para que você não se mova naquilo que Deus tem para si. Amém? Eu espero que tenha sido abençoado com esta série de mensagens, que a insegurança tenha sido destruída e que você agora se posicione e esteja atento às oportunidades de Deus, à restauração, à restituição que Deus trouxe sobre a sua vida durante estes dias. Eu posso orar pela sua vida? Paizinho querido, Senhor, eu quero agradecer por cada pessoa que está aqui comigo, Senhor, pessoas que vão ouvir depois, Pai. Eu não sei em que data eles vão ouvir esta mensagem, Pai, mas nós agradecemos por todas as cadeias de insegurança que já caíram por terra, Pai. Oh, Paizinho querido, venha restaurar, venha restituir a visão, a audição espiritual, iluminando os olhos do entendimento desta pessoa, para que ela entenda e se veja como Tu a vês, Pai. Talvez alguém, Senhor, enfiou esta pessoa num poço, assim como fizeram com José. Esta pessoa foi entregue a algum lugar, esta pessoa foi rejeitada, talvez até mesmo por familiares, até por um marido, por uma esposa, foi traído, foi traída, tudo aconteceu para tentar cegar e tentar impedir que esta pessoa vivesse os planos e propósitos que o Senhor tem para a vida dela. Mas, Pai, eu peço que o Senhor faça com que esta pessoa busque no Senhor entender qual é o motivo por que ele passou por isso. Talvez até tenha sido uma preparação, porque todas as coisas, se esta pessoa ressignificar e entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, esta pessoa nunca vai conseguir voltar atrás. Ninguém consegue ir lá atrás mudar o passado. Mas uma coisa não se pode mudar, é as suas promessas, é a sua palavra. Então, Pai, que esta pessoa olhe para trás, agradeça e siga para a frente, que extraia os aprendizados, a maturidade que trouxe daquele tempo, talvez de um deserto, talvez de uma rejeição, talvez de uma traição, talvez de um abandono, e que esta pessoa se posicione em nome do Senhor Jesus e que esteja atenta às oportunidades que tens para ela. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus.